Capítulo 6. Atuando nos grandes papéis. É o que Hamlet diz aos atores. Moderação em tudo, mas nada de contenção exagerada. Suponho que uma definição mais apurada sobre atuação é atacá-la do jeito certo. É simplesmente perfeito, mas não é a perfeição. É saber deixar de lado, aperfeiçoar, jogar fora, ou saber quando fazer um banquete daquilo. É intuitivo. Kevin Kline. Geralmente pensamos nos grandes papéis. Hamlet, Lear, Viola, Ofélia, Otelo, Desdémona, como o momento da carreira de um ator de maior prova de seu talento e habilidade. E eles são. Mas os grandes papéis, os papéis multidimensionais, também oferecem lições importantes na concepção e desenvolvimento de personagens para os atores em todas as fases de sua formação e crescimento. Eles nos obrigam a desistir de tentar controlar a personagem. Temos de deixá-la brincar conosco. Expõe nossos truques de atuação, os truques que fazemos com as nossas vozes, corpos e emoções, incluindo aqueles pelos quais fomos elogiados no passado. Expõe especialmente os truques que fazemos nos diálogos, substituindo verdades simples por trejeitos de leitura e dramatizando nossas emoções, em vez de deixá-las vir à tona intuitivamente. Os grandes papéis exigem tudo de nós, e mais um pouco. Fazendo Hamlet, por exemplo, você não pode atuar apenas a sua ideia de Hamlet. Você tem de trazer todas as suas experiências da vida, toda a sua raiva, seu amor, paixão e sensibilidade, bem como todos os seus conhecimentos, inteligência e capacidade de concentração. E mesmo tudo isso pode não ser suficiente. Temos de nos tornar pessoas maiores para sermos grandes ou suficiente para tal papel. E esse é o desafio primordial do prazer de atuar, aumentando sua gama de emoções. Grandes papéis aumentam sua gama de emoções. É por isso que trabalho no repertório clássico com os atores iniciantes e porque, em 1987, criei o Classical Workshop no Festival Shakespeare de Nova York. A ideia do workshop foi apresentar Shakespeare e outras peças clássicas aos atores, bem como levar atores com experiência em clássicos a atuarem em papéis que ainda não tinham feito. Aidan Quinn viria explorar Marco Antônio em Júlio César, e Peter Coyote exploraria Cássio. Kevin Kline e Phoebe Cates tentariam Romeu e Julieta. Desenvolvi oficinas de 1 e 2 semanas em que os atores começavam com sonetos para ficarem confortáveis com o verso, mudando para o solilóquio de personagens que poderiam fazer em um dia e, em seguida, abordava cenas complexas com outros atores. Os atores ficavam 4 horas por dia em pequenos grupos numa imersão na linguagem de Shakespeare, explorando suas personagens. Foi uma experiência e tanto assistir Sally Field atacando o papel de Hermione em Conto de Inverno, Diane Wiest explorando Lady Macbeth como uma esposa amorosa e não a megera como é tão frequentemente retratada, Woody Allen encontrando a simplicidade da verdade em um soneto, Joel Grey como o encantador e assustador Ricardo III, seduzindo uma jovem chorona, cujo marido ele próprio tinha matado. Cicely Tyson como Gertrude, descrevendo a morte de Ofélia em Hamlet. Chris Christopherson, adentrando as profundezas do monólogo de Macbeth. Amanhã e amanhã e amanhã, a riqueza da exploração de Shakespeare arrebatou todos esses atores, até mesmo os mais experientes deles, para novos lugares, dando-lhes novas perspectivas sobre a condição humana.
bem como a sua própria maneira de atuar. Eles responderam ao trabalho como se tivessem chegado a um oásis, onde poderiam atuar e se reabastecer da linguagem profunda de Shakespeare. Quando eu trabalhei com Glenn Close em Cleópatra, o texto iluminava uma sensualidade nela que eu não tinha visto antes. Ela era engraçada, tímida, petulante, irritante, irritada, mimada, sexy, amorosa e ainda assim profundamente tocada por uma grande perda. O brilhante diálogo de Shakespeare permitia a Glenn explorar essa complexa personagem em profundidade, mesmo no curto período de tempo que tivemos na oficina. Embora ela ainda não tenha feito esse papel no palco ou no cinema, o público tem visto as qualidades que descobriu em muitos dos papéis que ela já fez em filmes Marquesa de Merteuil em Ligações Perigosas. A jovem editora eroticamente predatória com quem Michael Douglas se envolve em Atração Fatal. Sua Gertrude no Hamlet, de Franco Zeffirelli. Sonny von Bülow em Reversal of Fortune, o reverso da fortuna. Você descobrirá a importância de trabalhar em grandes personagens por conta própria, mesmo se não tiver a chance de interpretá-los no palco. Eles farão de você um ator mais poderoso e colocarão mais profundamente em contato com seus sentimentos, revelando até mesmo os aspectos ocultos de sua personalidade. Eles trarão à tona o melhor e o pior dentro de você. Isso irá ajudá-lo a crescer como ator e também como ser humano. Para fazer Hamlet, você não deve ser somente o belo, inteligente e esperto príncipe, mas também grotesco, louco, astuto e vulgar. Ofélia fala sobre Hamlet. Vejo agora essa razão nobre e soberana, descompassada e estrídula como um sino rachado e rouco. A forma incomparável, a silhueta da juventude em flor, queimada no delírio. E de fato ele é violento e odioso, com a mãe. Ele se emociona com o ator mais velho em um momento e no próximo está tomado pelo desprezo. É um esgrimista consumado que mata Polônio e Laertes com pesar, mas também é cruel assassino que mata Cláudio sem remorso. E ele tem humor. Hamlet pode ser e é engraçado, embora seu humor seja muitas vezes obscuro. Ele é inteligente e também astuto e cruel com Rosencrantz e Guildenstern. Sabe que o estão traindo por Cláudio, então faz uma série de piadas à custa de Polônio, por exemplo, quando responde a pergunta idiota. Que você lê, meu senhor? Com literal palavras. Quando Kevin Kline fez Hamlet, atuou nessa cena sentado de uma forma bem estranha, como se estivesse sentado numa cadeira com uma perna cruzada sobre a outra e um livro no colo. Mas não havia nenhuma cadeira. Ele respondeu, continuando a ler. Palavras. Houve uma pausa, Kevin continuou a ler, então virou a página e disse: palavras. A mudança de ritmo fez o público rir. Ele também destacou o humor e brilhantismo dessa famosa fala. Para fazer um homem de tantas facetas como Hamlet, um ator deve se entregar ao texto, deixar que ele o leve aonde quer que vá. O papel da imaginação. Os grandes papéis irão ajudá-lo a explorar quem você é, mas lá você não encontrará o suficiente para preencher o papel. Se tentar limitar essas personagens ao que já sabe e sente, você será muito pequeno para habitá-las. Se quer ser justo, deve voar até elas, ao invés de arrastá-las para baixo de você, expandindo sua gama de conhecimento e fortalecendo sua imaginação. Sua imaginação deve se tornar tão real e importante para você como suas memórias e sentimentos. Para isso você precisa estar disposto a estudar as coisas que ainda não conhece.
e deve estudá-las em tal profundidade que o estudo se torna você próprio. O que você leva dentro de si mesmo sobre o comportamento humano, política, sociologia, história da Idade Média e da Renascença, e assim por diante, vai lhe permitir chegar a lugares em si mesmo que não sabia que existiam antes. Você não pode generalizar nenhuma fala, nenhuma imagem, nenhum pensamento. Deve compreender e sentir cada fala de uma maneira específica e pessoal. Seu trabalho sobre o texto e personagem não estará completo até que seja assim. Esse processo leva tempo, precisa de concentração e criatividade. Quando ler sobre uma época anterior, em um romance ou em um livro de história, deve deixar sua imaginação assumir o controle. Veja-se ali, naquele período. Não é suficiente, quando for atuar, apenas vestir o figurino. Você precisa ser capaz de imaginar-se no palco, de uma maneira que seja real para você. Então tem que mergulhar não só na peça, mas também na história, como um estudo real, vivo. Leia sobre a política, a arte, a música, a dança e costumes da época. Observe a arte da época em museus, ouça as músicas em concertos e gravações. Contra-interpretação. Agora está na moda ter uma ideia de como atuar nas grandes personagens, fazer uma interpretação. Hamlet é um intelectual e, portanto, incapaz de tomar uma decisão ou agir impulsivamente. Hamlet, em termos de Édipo, está preocupado com sua fixação na mãe e, portanto, incapaz de vingar o assassinato do pai. Mas uma interpretação unilateral de uma personagem é o oposto do tipo de pesquisa imaginativa e ampla que venho descrevendo. Qualquer ideia que você tiver iluminará apenas um aspecto da personagem. Na melhor das hipóteses, será muito pequena, muito limitada para a personagem como um todo. Esses papéis são seres humanos que surgem a partir de textos muito ricos. Temos que saber tanto sobre eles quanto for possível, mas também devemos deixá-los ganhar vida nas mãos do dramaturgo. Precisamos deixá-los passar de uma fala para outra e de um momento a outro momento, sem fixá-los a uma interpretação restritiva. Afinal de contas, verdadeiros seres humanos reagem com mais escolhas, pensamentos, emoções e mudanças que qualquer ator, não importa o quão brilhante ele seja. Portanto, devemos permitir a essas grandes personagens cada oportunidade de ser real. Os críticos e o público podem analisar o desempenho depois, parabenizando ou criticando nossa interpretação. Mas nós, como atores, não devemos interpretar, devemos nos doar completamente, incluindo o nosso intelecto, ao papel e deixar o texto nos levar para onde ele for. Os atores podem acreditar que uma interpretação coloca sua marca pessoal sobre o papel, mas na verdade acontece o inverso. A interpretação não só diminui a personagem, mas também a personagem menos pessoal, porque ela vem do intelecto, e o intelecto é apenas uma parte de nós. E apesar de muitos bons atores serem inteligentes, é um tipo diferente de inteligência, não tanto analítica, mas intuitiva. Para fazer da personagem um ser humano completo, o ator precisa dar tudo de si. Sua mente, sua intuição, sua imaginação, suas experiências pessoais, toda a gama de suas reações ao texto, e não só na preparação, mas ao vivo, no palco. Acredito que a verdadeira razão para os atores tentarem atuar uma ideia, uma interpretação, é porque querem controlar a personagem. É por isso que estão dispostos a limitar as possibilidades e escolhas. No entanto, o ator não pode realmente controlar nada enquanto ele atua, exceto, talvez, a possibilidade de estar realmente presente a cada momento em que ele está no palco. E não há melhor maneira de aprender isso que atuar nesses papéis.
Usando a negativa. O que faz os grandes papéis serem muito difíceis, além de sua profundidade e complexidade inerente, é o fato de terem sido interpretados por atores importantes, muitas e muitas vezes. Todo ator que vai atuar no repertório de grandes peças, clássicas e modernas, tem na cabeça o Hamlet, Henrique V e Ricardo III, de Olivier, e Beckett de Richard Burton, a Mary de Catherine Hepburn, em Longa Jornada à Noite Adentro, e o Stanley de Marlon Brando, em Um Bonde Chamado Desejo, entre outras performances memoráveis. É necessário que o ator se aproxime desses papéis a partir da negativa, dizendo para si mesmo: tudo menos o que me lembro daquela atuação em particular. Quando Kevin Kline foi escalado como Henrique V, em 1984, para o Shakespeare Festival de New York, no Teatro de la Corte, no Central Park, ele e eu estávamos mais que familiarizados com a monumental atuação de Laurence Olivier, Henrique V, na versão cinematográfica da peça. Henrique V de Olivier, com seu ríspido e heróico discurso, parecia o rei perfeito para a Segunda Guerra Mundial, quando o filme foi feito. Sua atuação ainda ressoava nas décadas de 60 e 70, quando Kevin e eu o vimos pela primeira vez. Mas Kevin tinha o som do Henrique de Olivier ainda zunindo em velocidade máxima na cabeça dele. A primeira coisa que fez foi ralentar o seu próprio discurso. Ele tirou fala por fala do texto simplesmente para fazer sentido para ele mesmo, permitindo que a linguagem se tornasse clara e ressonante. Kevin queria que o seu Henrique fosse pessoal e muito humano, em oposição ao rei confiante de Olivier. O Henrique de Olivier não parece ter dúvidas sobre si mesmo ou sua posição. O de Kevin era cheio de incertezas. Afinal, tínhamos passado pela Guerra do Vietnã, suspeitávamos intuitivamente do que poderia soar como clichês ultranacionalistas na peça. Então conversamos sobre John F. Kennedy como um possível modelo para a personagem, vindo de uma família poderosa e abastada, preparado desde a infância para ser presidente. O pai de Henrique V, Henrique IV, foi poderoso, mas distante. Havia suspeitas sobre o seu direito ao trono. O John Kennedy, pai, John Kennedy, servira como embaixador na Inglaterra, mas nunca venceu uma certa dubiedade política. Embora Henrique ficasse maior parte de sua juventude entre homens comuns, Falstaff e seu grupo de bêbados, devassos, ladrões, ele afirmou sua nobreza quando foi à guerra por seu pai e derrotou Hotspur, um verdadeiro nobre das antigas peças históricas. Ele tinha o apelo popular, mas também o toque de um príncipe. Muitos sentiram o mesmo por John Kennedy. Entretanto, Kevin não estava usando Kennedy como uma interpretação. Ao contrário, ele estava invocando Kennedy como uma inspiração para entrar em contato com seus próprios pensamentos, sentimentos sobre o tipo de rei que ele próprio gostaria de ser. Um rei em contato com pessoas reais. Seus sentimentos, sonhos, paixões, também medos. No ato 4, cena 3. Henrique discursa para suas esgotadas tropas antes da batalha de Agincourt. Eles estão em desvantagens de 10-1 contra um renovado e confiante exército francês. Conforme Henrique se aproxima, ouve Westmoreland. Ah, se tivéssemos aqui, agora, a 10ª parte dos homens da Inglaterra que estão sem trabalho. Rei Henrique começa.
Quem é este que deseja tal coisa? Meu primo Westmoreland? Não, meu iluminado primo. Se estamos marcados para morrer, somos perda suficiente para o nosso país. Se marcados para viver, quanto menos homens, maior fração de glória competirá a cada um. Olivier tinha feito esse discurso como uma atuação clássica de bravura, começando de forma simples e construindo, parte a parte, uma chamada de despertar para a guerra. Kevin fez o oposto. Ele começou pela fúria na primeira linha. Quem é este que deseja tal coisa? Tendo surpreendido a todos, ele parou um pouco, então quebrou o silêncio. Meu primo Westmoreland? Não, meu iluminado primo. Se estamos marcados para morrer, somos perda suficiente para o nosso país. Se marcados para viver, quanto menos homens, maior fração de glória competirá a cada um. A voz de Kevin fica cada vez mais alta, fala por fala, em um crescendo de indignação que aumenta com cada pensamento, até que, quase aos gritos, ele berrou: Ah, primo, não queiras um único inglês a mais. Em vez disso, anuncie, Westmoreland, aos meus soldados o seguinte: o homem que não tiver estômago para esse combate está livre para partir. Não queremos morrer na companhia desse homem que teme ter a sua pessoa morrendo conosco. Então ele parou. Fez uma longa pausa enquanto olhava em volta para os seus homens. Quando a sua surpresa e a sua raiva acalmaram-se, ele disse simplesmente, calmamente, como se ele fosse apenas percebendo que dia era esse. Hoje é dia de São Crispino. Em seguida continuou mais pessoalmente. Aquele que sobreviver ao dia de hoje, voltar para casa, são e salvo, ficará de ouvidos em pé sempre que esse dia for mencionado, e vai inflamar-se só de ouvir falar de São Crispino. Nesse momento ele ficou mais e mais pessoal, descrevendo como seriam os próximos anos para os homens que sobrevivessem a essa batalha, celebrassem o dia de São Crispino, na Inglaterra. Então, com profunda emoção, cara a cara com cada homem, disse muito devagar e com calma: nós, estes poucos, nós, um punhado de sortudos, nós, um bando de irmãos, pois quem hoje derrama o seu sangue junto comigo, passa a ser meu irmão. Ainda me emociono lembrando esse momento. O Henrique de Kevin parecia realmente oferecer aos seus homens a fraternidade de um rei, de homem para homem, derramando o mesmo sangue juntos. O rei e os soldados eram um. Ele lhes pediu para lutar em termos pessoais, como parceiros. Ficou mais calmo e mais pessoal enquanto o discurso avançava, ao invés de mais e mais heróico. Há exemplo de grandes atores no passado que usaram essa abordagem negativa para os grandes papéis. Olivier rejeitou o discurso sensível, clássico e lindamente declamado do Hamlet de Gildengard, que foi tão popular em seus dias por uma forma rápida, moderna e psicologicamente complexa de Hamlet. Ele disse que só queria torná-lo contemporâneo. O Otelo de Olivier era uma mistura de sensualidade e ferocidade primitiva, animal, em oposição ao Otelo anterior do renomado Paul Robeson, que era todo nobreza. Vemos isso várias vezes. Grandes atores rejeitando representações anteriores desses papéis, a fim de ficarem livres para recriá-los. Os papéis são tão complexos que permitem infinitas variações. Eles contêm multidões. Lidando com a linguagem de Shakespeare. Para atuar em Shakespeare, o ator deve ser verbal. De Sonho de uma Noite de Verão a Hamlet, todas as personagens de Shakespeare se expressam por palavras recheadas de descrições e alusões.
Então o ator deve ser capaz de se expressar por meio de suas palavras. Quando o ator é capaz de falar uma língua tão rica, com facilidade e autenticidade, o resultado pode ser inesquecível. Lembro-me, por exemplo, de Noite de Reis, de Joseph Papp. Me pediu para dirigir no Shakespeare Festival de Nova York, no Central Park. Pensei imediatamente em Mary Elizabeth Mastrantonio para o papel de Viola. Ela era uma bela e jovem atriz, inteligente, profundamente emocional, mas impulsiva e cabeça dura. Todas as qualidades necessárias ao papel. E tendo treinado por muitos anos, sabia que não seria intimidada pelo diálogo poético de Viola. Foi uma performance surpreendente, por causa de sua liberdade com o diálogo. Mary Elizabeth foi capaz de criar uma brilhante e poética personagem, com petulância, mas sem nunca perder a feminilidade, e ainda ficou totalmente crível e encantadora como uma jovem usando roupas masculinas. A profundidade de sua emoção apareceu de forma surpreendente e esclarecedora. Um momento em particular se destaca em minha memória. Viola, personificando o mensageiro do Duque, envia uma mensagem de amor à Condessa Olivia, interpretada por Michelle Pfeiffer. Ela mesma está apaixonada pelo Duque e fica irritada com a rejeição de Olivia, pois não consegue entender como uma mulher poderia desprezar um homem tão maravilhoso. Viola diz: "Boa senhora, deixe-me ver seu rosto." Mary Elizabeth disse isso como um desafio, como se ela estivesse dizendo: "Retire o seu véu para que eu possa ver. Por que diabos o Duque está tão excitado?" Depois de protestar, Olivia diz: "Vamos abrir a cortina e mostrar o quadro." Quando ela deixa cair o véu, Mary Elizabeth olha para o rosto de Olivia e tudo parou. Seu próprio rosto já dizia tudo. O Duque é apaixonado por essa imagem de beleza e feminilidade. Eu sou só um garoto aos olhos dele. Não posso competir com isso. Como que eu posso ter o seu amor? Lágrimas vieram aos seus olhos e ela desviou o olhar. Foi um momento impressionante. Houve uma pausa. Olivia, incerta do motivo pelo qual Viola se virou, fica vulnerável, confusa, ofendida. Ela simplesmente pergunta: "Não é bem feito?" Mary Elizabeth responde com sinceridade e até com humildade: "Muito bem feito." Ela leva um momento para se recuperar e depois diz maliciosamente: "Se foi Deus que fez tudo isso." A plateia caiu na gargalhada, a sua mudança repentina de um profundo sentimento de perda a essa sagacidade, esse humor afiado, criou uma surpresa maravilhosa. Se a linguagem de Shakespeare oferece as maiores possibilidades para o ator, no entanto, pode também representar um dos maiores obstáculos, sobretudo quando as falas são em verso. Além da nossa tendência para aumentar artificialmente nossas inflexões, quando vemos falas em verso. Há debates intermináveis sobre o qual a forma adequada de atuar em Shakespeare. Realmente não sabemos como as falas eram ditas em seu tempo, mas mesmo se o fizéssemos daquele modo, como seria útil um estilo shakespeariano generalizado de falar e atuar? Cada peça é definida em um tempo e espaço diferentes e cada personagem vem de uma classe específica, período e local. As especificidades de tempo e lugar e os seus estilos são muito importantes, assim como as falas específicas de cada personagem. Então, como podemos ter um estilo generalizado para a língua de Shakespeare? Claro que devemos estudar a história de sua época, a história política, social, literária, bem como a linguagem e a poesia. Como atores, devemos saber o máximo possível. Devemos estudar técnica vocal também. Ela amplia a nossa gama vocal e nos oferece possibilidades. Mas, ao final, o que nos interessa é a peça específica e a personagem, e não qualquer noção
geral de como as falas eram proferidas ou como as peças eram encenadas no tempo do Shakespeare. Sei que a referência de atuação para as peças de Shakespeare são os britânicos, e existem grandes atores ingleses cujo trabalho eu admiro. Mas não acredito que eles deveriam ser a referência para atores americanos. A maneira de falar o inglês na Inglaterra de hoje não se aproxima da maneira que Shakespeare falou há 400 anos. Assim como a nossa maneira de falar nos Estados Unidos também não se aproxima. Creio que temos que esquecer o estilo de falar, de atuar e voltar ao texto. O texto é a fonte, nos dá a personagem. Faça a personagem viva, um ser humano real, e a peça será viva. Se o público acredita na personagem, o ator deve tratar as falas do diálogo de forma realista, falando a poesia com a menor força possível. Se a frase ou a fala são poéticas, que assim seja. Elas não precisam do ator para ficarem bonitas. Se está escrito com poesia e o ator diz a fala de maneira simples, elas serão reais e poéticas. Mas se o ator se torna muito consciente do seu belo discurso, ele provavelmente esquecerá o que está dizendo e o som de sua voz abafará a simples verdade da fala e de seu significado pessoal para o ator. O ator pode começar a tirar as falas separadamente, parando para descobrir exatamente o que cada palavra significa. Use um glossário de Shakespeare ou dicionário. Eu uso o Shakespeare Lexicon and Quotation Dictionary. Shakespeare, Dicionário de Lexos e Citações, de Alexander Schmidt. E para referências rápidas, a Shakespeare Glossary, Glossário de Shakespeare, CT Union, que é mais resumido. Então tente tirar a fala ou frase da página. Se uma palavra ou frase parecer estranha para você, ou se você sentir que está traduzindo enquanto fala, pare. Substitua a palavra ou frase por um equivalente moderno. Teste novamente. Julieta. Galope em passo acelerado. Corcéis de patas de fogo, em direção ao alojamento de Febo. No ato 3, cena 2 de Romeu e Julieta, Julieta está esperando por Romeu. Eles se casaram, secretamente, de manhã. E agora à tarde, ela espera a noite chegar para que possa ficar junto dele. Tire a primeira fala da página, procurando as palavras ou frases que não conhece. Galope em passo acelerado. Galope rápido. Corcéis de pata de fogo. Cavalos que levam a charrete do Deus Sol, ao próprio Sol, em direção ao alojamento de Febo. Febo ou Apolo é o Deus Sol. Seu alojamento, ou onde ele dorme, é onde o Sol se põe, no oeste. Julieta está olhando para o Sol e ordena que se mova mais rapidamente para onde ele se põe. Depois de dizer a fala, repita com suas próprias palavras. Cavalo de patas douradas. Galopem rapidamente para onde o sol se põe. Depois volte para as falas originais. Vá e volte entre as suas palavras e as de Shakespeare até que as palavras, pensamentos e imagens estejam realmente saindo de sua boca. Isso pode levar um tempo, mas o ator só consegue dizer verdadeiramente o que aquilo significa se estiver no momento presente. E às vezes, parafraseando, Shakespeare engana os atores. Os verbos nem sempre estão onde nós esperamos que eles estejam, seja por razões poéticas ou por causa das diferenças históricas do texto. Se está tendo problemas, reorganize a frase ou sentença para que reverbere de maneira moderna. Então vai para frente e para trás entre o seu fraseado e o de Shakespeare, até que a fala realmente signifique algo do jeito que ele escreveu. No ato 2, cena 2, de Romeu e Julieta. Julieta foi surpreendida por Romeu na varanda, enquanto expressava seu amor por ele. Ela diz: Tu sabes que a máscara da noite cobre meu rosto. Não fosse assim um rubor de donzela, tingir-me-ia as faces
em função daquilo que me ouviste falar esta noite. Tu sabes, você sabe, a máscara da noite, a escuridão da noite, cobre meu rosto, esconde meu rosto. Então, no inglês contemporâneo, dizemos: você sabe que a escuridão da noite esconde meu rosto. Ainda mais do contrário, um rubor de donzela, um vermelho de vergonha. Tingir-me-ia as faces, tingiria meu rosto. No inglês contemporâneo fica: do contrário, meu rosto ficaria tingido de um vermelho de vergonha. Continue indo e voltando entre o fraseado contemporâneo e o de Shakespeare, até que você possa falar com igual liberdade e significado. Pare quando você deixar de sentir o que você diz. Use a palavra ou frase moderna e depois volte para o Shakespeare puro. Seja paciente. O processo vale a pena apesar do tempo que leva, porque você nunca conseguirá material mais emocionante ou mais excitante para trabalhar. Uma vez que você passa a primeira fase, não sentirá necessidade de atuar. Sugestões para trabalhar Shakespeare por conta própria. Os homens. Começam com o soneto 130. Os olhos de minha amante não são nada como o sol. O vermelho do coral é mais vermelho do que o dos teus lábios. Se a neve é branca, por que então seus seios são pardos? Se os cabelos são caracóis, negros fios crescem em sua cabeça. Eu já vi rosas damascadas, vermelhas e brancas, mas tais rosas não vi em suas faces. E em certos perfumes há mais encantos que no ar que minha amante exala. Adoro ouvi-la falar, embora saiba bem que a música tem um som muito mais aprazível. Confesso que jamais vi uma deusa passar. Minha amante, quando caminha, pisa o chão, ainda assim, pelos céus, meu amor, é mais raro do que qualquer outro com o qual o comparo. A tradução deste e dos demais sonetos visa permitir ao leitor uma melhor percepção de ironia presente nas escolhas do autor, daí a ênfase do sentido literal, sem nenhuma pretensão artística, sem levar em conta a métrica ou a rima típica desse tipo de composição. Para as mulheres, elas devem começar com o soneto 57. Sendo tu escrava, que posso eu fazer, senão vigiar as horas e o tempo do teu desejo? Não tenho tempo precioso para gastar, ou serviços a fazer, até que o exijas. Nem ouso maldizer as horas infinitas que eu, meu soberano, passo a vigiar o relógio por ti. Nem penso nas agruras da tua amarga ausência. Quando tiveres dado à tua serva um adieu, não ouso questionar com pensamentos enciumados onde podes estar ou dos seus assuntos supor, mas aqui fico como uma triste escrava e em nada penso, salvo onde estás e quão feliz fazes a todos que contigo estão. Então, que verdadeiro tolo é o amor, que do teu querer, apesar de não fazeres nada, não pensa nenhum mal. Mesmo sendo uma poesia com rimas e tudo mais, não pense dessa maneira. Lide com cada frase como se fosse uma fala de diálogo. Tire da página em pedaços, procure por qualquer palavra que você não conhece. Não se preocupe em entender o soneto inteiro enquanto você trabalha. Em vez disso, deixe cada frase entrar na sua cabeça, permita que ela faça sentido para si própria. Fale, simplesmente. Seja qual for o significado da fala para você no momento, diga com os seus próprios sentimentos. Aos poucos você vai se tornar ciente de que essa curta sequência de fala está fazendo sentido e acessando sentimentos em você.
Ela também irá permitir que você fique confortável com o fraseado e vocabulário de Shakespeare, bem como suas imagens. Não tente ser poético, não entre em pânico por não entender o soneto. Seja paciente, trabalhe em blocos e soneto virá para você. Depois de passar pelo menos alguns dias explorando o primeiro soneto, tente outro. Homens e mulheres devem tentar o soneto 29, que é interessante e é rico para se trabalhar. Quando em desgraça com a fortuna e aos olhos dos homens, em tudo solitário, lamento meu estado de abandono, e os céus fazem ouvidos moucos aos meus inúteis gritos, e olhando para mim mesmo maldigo o meu destino, desejando ser como alguém mais rico em esperança, destacado como ele com os amigos que possuía, desejando deste homem a arte, daquele outro o propósito, com o que eu mais desfrute, me contentar com menos. Ainda assim, nesse pensar a mim mesmo, quase desprezando, felizmente penso em ti, então meu ser, meu estado de ser, como a cotovia ao romper do dia que surge, da terra sombria, canta hinos à porta dos céus. Por ti, meu doce amor, relembro as riquezas que trazes, então me recuso a trocar-te lugar com reis. Depois de trabalhar esses 2 sonetos, você pode continuar com outros. Acho que é bastante válido trabalhar em um soneto novo a cada dia por algumas semanas. No início do trabalho com sonetos, após passar pela insegurança inicial que mesmo atores experientes sentem, percebi que os atores encontram uma verdadeira alegria trabalhando nessa preciosidade. Em seguida, vá para solilóquios. Você pode usar os sugeridos no início do livro, ou as mulheres devem tentar. Isabela, de medida por medida, ato 2, cena 4. A quem me queixarei? Quem há de crer-me quando eu contar tudo isto? A boca cheia de perigo, que com uma língua apenas tanto pode matar como dar vida, dobrando a lei com tais e tais caprichos, que o justo e o injusto espetam no apetite que os maneja à vontade. Vou ver Cláudio, conquanto a instigação do sangue o tenha feito cair, abriga tal espírito de honra, que se possuísse 10 cabeças para estender nos cepos sanguinosos, sacrificá-la-ia antes que o corpo de sua irmã abandonasse a tão abjeta profanação. Morre, irmão. Isabel, sê sempre pura. Os irmãos passam, a pureza dura. Mas vou contar-lhe o que Ângelo me disse para que a morte aceite, como lhe disse. Depois de ler a peça e trabalhar pelo menos uma semana sobre esse solilóquio, comece o trabalho em uma cena da peça. Comece com entrada de Isabela com Ângelo, em Medida por Medida, ato 2, cena 4. Ângelo. E então, bela menina, Isabela, vim para ouvir a vossa decisão. Os homens devem tentar o solilóquio de Ângelo, em Medida por Medida, ato 2, cena 2. De ti, de tua virtude, justamente. Que é isto? Que acontece? É ela a culpada? Serei eu? O tentado ou a tentadora, qual dos dois peca mais? Ah, não é ela, não quer tentar. Eu sim, que em pleno sol, ao lado da violeta. Não faço como as flores, mas um jeito da carniça corrompo a estação boa. Poderá dar-se o caso da modéstia deturpar os sentidos mais depressa do que pode fazê-lo a leviandade? Sobrando-nos espaço, desejamos demolir o santuário para nossa abjeção aí plantar. Que coisa inóbil! Que és agora, Ângelo? Ou melhor, que fazes? Quer vê-la
enfiada justamente no que a embeleza? A vida ao irmão concede, quando os juízos roubam, tem licença de roubar os ladrões. Como? Amá-la-ei para assim desejar vê-la de novo, de deitar-me, ouvindo-a. Estou sonhando, ó inimigo astucioso, atraís os santos com a isca de outros santos. A mais grave tentação é a que incita para o crime, por amor, a virtude. A prostituta com a dupla força que a arte e a natureza lhe conferem, jamais pôde abalar, mas agora me sinto dominado por esta jovem pura. Até este instante, só para rir do amor, era eu constante. E tentei também, medida por medida, ato 2, cena 4, com Isabela. Começa no início da cena ou na entrada de Isabela. Nota. Quando você for ler a peça, faça do começo ao fim em voz alta. Não apenas suas falas, mas todas as falas. Não se apressa na leitura, não importa quanto tempo isso leve. Você descobrirá que é cada vez mais fácil entender o diálogo e estar livre com ele. Você também descobrirá um modo de falar relaxado, cada vez mais neutro, sem sotaque. Se fizer isso com várias peças, nunca terá problemas atuando em Shakespeare. Foi o que eu fiz quando era estudante, e tem tornado Shakespeare cada vez mais acessível para mim, além de me trazer uma grande alegria atuando, lendo e ensinando. Epílogo. Que obra-prima é o homem, como é nobre em sua razão. Que capacidade infinita, como é preciso e bem feito em forma e movimento. Um anjo na ação, um Deus no entendimento, paradigma dos animais, maravilha do mundo. Hamlet, ato 2, cena 2. Uma personagem específica, especialmente uma grande personagem, requer que o ator se prepare de maneira também específica. Um ator iniciante igualmente deve se preparar, até de uma forma mais ampla, para a vida de ator. Encorajo jovens atores a irem para a faculdade, para uma faculdade de belas artes e não uma escola de interpretação. É importante que os jovens atores estudem coisas que irão ampliar seus conhecimentos, estimular suas imaginações, fazendo com que cresçam como pessoas e tenham algo para oferecer nos papéis que irão interpretar. Depois da faculdade, vocês terão muito tempo para ir para uma escola ou curso profissionalizante, em Nova York ou Los Angeles. Mas estudos pessoais mais amplos devem continuar. Ouvir música clássica, ler os grandes romances, poesia e peças, ir ao balé, viajar pelos grandes museus, ampliam seus interesses, sua audição, visão, vocabulário, gosto e curiosidade. Não só o torna um ator melhor, mas um ator completo. Não tenho nada contra o rock, blues ou outras formas de música popular. Na verdade, sempre fui fã de jazz e de blues. Mas acredito que ouvir música clássica nos abra para o som e a sensibilidade de uma maneira muito diferente. Ela oferece uma sutil e complexa variação de texturas, um vocabulário mais elaborado. Se a distância do idioma, ela nos conecta diretamente com nossas emoções, atuando no subconsciente, nos estimulando mais profundamente. Não é surpreendente que pesquisas digam que crianças apresentadas à música clássica quando muito novas tendem a mostrar maior concentração, maior habilidade verbal e um QI maior. Ouvir música de um período específico é crucial para a preparação de papéis específicos. É como estar expondo ao ar daquele tempo e lugar. Se você quer fazer Shakespeare, Chekhov ou Ibsen, você deve ser John Dowling, Lully, Chopin, Mussorgsky, Schubert, Schumann, Beethoven, no seu ouvido, na sua alma. A música afeta como você se move, fica em pé, anda e até como pensa. Você precisa estar por dentro dos sons da época para abraçar o texto, explorá-lo,
livremente. Se você é iniciante em música clássica, não pare de escutar as músicas que ama. Somente adicione-as ao seu tempo. Para começar, Chopin, porque ele é muito acessível emocionalmente. Se preferir Bach, Mozart ou Beethoven. Compre CDs, vá a um concerto ou recital. Peça a um amigo que conheça música clássica para recomendar algo para você. Melhor ainda, se puder, faça aulas de apreciação musical. Vá atrás das grandes obras de arte, não as reproduções, mas as originais, para que você veja a pincelada do artista. Ao invés de se conectar pelos ouvidos, irá se conectar inconscientemente pela visão. Como Jennifer Jason Leigh comenta, a arte mexe com você de uma maneira que não é cerebral. Ela pode te dizer muito sobre uma condição, um estado e um sentimento, uma relação. Você não precisa ser um expert para absorver algo de uma obra de arte. De fato, pequenas doses regulares são provavelmente a melhor escolha para não deixar a imaginação sobrecarregada. Quando eu estudava em Nova York, durante 1 hora por dia, quase todos os dias, ficava perambulando pelas galerias do Metropolitan e lá descobri o poder monumental de Rembrandt, o intimismo de Vermeer, Van Gogh, Monet, Renoir, Degas, Manet. Demorei 6 meses só para conhecer os impressionistas. Pouco a pouco a pintura me ensinou a ver rostos, expressões e vida humana como os grandes artistas viam na época. Até hoje eu não consigo ficar mais de 1 hora em um museu antes de que comece a ficar cansado das imagens vindo até mim. A arte visual é um poderoso estímulo. Vai assistir balé clássico. É um gosto adquirido e pode demorar um pouco para que você possa apreciá-lo, mas o balé une música, drama e movimento, o que é tremendamente inspirador para a noção de palco e movimentação do ator. Coloco em primeiro lugar, no ranking das mais memoráveis interpretações, a de A Megera Domada, de Shakespeare, uma produção do balé de Stuttgart, coreografado por John Crankle. Sua visão da história e a caracterização de Catarina e Petrúquio pelos dançarinos Márcia Aidé e Richard Kernigan, respectivamente, foram uma revelação para mim. E eu aprendi mais sobre o monólogo final de Catarina com o Pas de Deux no fim do balé, que em turnê fazendo a peça durante 1 ano, de fato é um dueto de amor entre Kate e Petrúquio. Não um monólogo para a atriz. Ler romances, poesia e peças amplia a capacidade do ator de uma forma diferente. Isso o expõe a uma linguagem muito mais rica que a sua própria e dá uma noção de períodos históricos que nenhum filme moderno pode dar. Também permite ao ator imaginar as paisagens, as roupas e maneiras de determinados períodos, além de ser uma valiosa inspiração para interpretar personagens contemporâneos também. Quando comecei a trabalhar com o brilhante ator francês Jacques Cario no filme The New Jordan, The Good Thief, Lance de Sorte, ele tinha acabado de ler o poeta português Fernando Pessoa, que escreveu: faça da sua realidade um sonho e do sonho realidade. Jacques precisava interpretar um detetive do sul da França que tinha problemas com seu trabalho. Entre outros problemas, tinha crescido com um ladrão, interpretado por Nick Nolte, que era um apostador viciado em drogas e pode passar o resto da vida na prisão se for preso novamente. O roteiro era de um thriller e os diálogos eram praticamente um clichê, mas a poesia de Pessoa inspirou Jacques com todo tipo de fantasias e ideias. Ele começou a ver sua personagem como alguém cheio de dificuldades com a própria realidade. Talvez ele seja um pouco lento, sempre incomodado por algo. Esquece de amarrar os sapatos e sempre fica atraído pela inocência e sinceridade. Jack sentiu uma melancolia na personagem, se viu atraído ao ouvir as músicas de Mahler.
Seu espírito melancólico vinha misturado com uma curiosa leveza e um grande charme. Mesmo o roteiro sendo contemporâneo, a complexidade do trabalho do poeta, do compositor, despertaram no coração e na audição do ator seus sentimentos mais profundos. Depois de tantos anos, não perdi meu amor pela arte, música, dança ou literatura. É muito do que sou e talvez a melhor parte. E é por isso que Shakespeare, Molière, Chekhov vieram mais facilmente para mim como ator. Estar exposto à grande arte e a grandes artistas me fizeram ter uma visão mais profunda e ampla das personagens e também confiança em minha intuição e minha imaginação. Isso inspirou-me e pode inspirar você também, se você der a oportunidade. Vai ajudá-lo a trazer mais profundidade, imaginação para suas personagens. Então, se você quer ser um ator, não mergulhe somente no teatro, mas nas artes plásticas, na música, na dança, na literatura. Enquanto você absorve arte, continue atuando. De qualquer jeito, qualquer meio, sempre encontre tempo para atuar em uma peça. Sempre digo aos atores, faça do teatro sua âncora, assim você sempre vai conhecer a si mesmo. As peças são sobre as personagens, e no palco não há onde se esconder. A plateia observa cada impulso, sem edição. E só o ator e o texto, e o ator, é responsável por tudo que diz e faz. Por mais que eu ame o cinema, ainda acredito que a alma da interpretação está no teatro, e continua sendo o melhor lugar para o ator conhecer a si mesmo e sua forma de atuar. Várias faculdades estão sempre abertas para receber as produções dos estudantes. Se você tem a oportunidade de entrar numa delas, faça. Se não há teatro onde você está, crie um. Produza os grandes textos de Shakespeare, Chekhov, Strindberg, Brecht, Ibsen, Molière, Beckett, Williams, Arthur Miller. Jogue-se nas grandes peças para que tenha excelentes diálogos para explorar. Isso vai levá-lo à exploração de si mesmo. Não importa se você foi bem ou mal no papel. Você é jovem. Ninguém espera que você vá bem, ainda mais nessas peças. Mas se você falhar num bom material, ainda assim aprenderá. E não terá medo mais tarde, quando esperarem que você saiba alguma coisa. Finalmente, pare de gastar energia com papo sobre o mercado. Concentre-se no trabalho de crescer artisticamente e também como ser humano. Descubra o que move você como ator. Use o que funciona, joga fora o que atrapalha, independentemente de como soe o conceito. Encontre seu próprio caminho e o mercado vai encontrar você.